que não impõem obrigações, assim como os atos declaratórios, também chamados de enunciativos. Os atos que só estão enunciando, relatando, declarando uma situação, não vão causar, então, para o destinatário, gerar para o destinatário a obrigação de nada. Só estão dizendo que algo foi assim ou é daquele jeito. Então, por exemplo, uma declaração de comparecimento num órgão público, um atestado de realização de determinada atividade, uma certidão de tempo de contribuição. Esses atos não se impõem a ninguém. Então, olha aqui. Eu queria colocar do jeito que a Maria Silvia escreveu no livro dela. Ah, sim. Coloca assim, então. Ó. A imperatividade não existe em todos os atos administrativos. Por que eu quero colocar igualzinho ela escreveu? Porque se a gente está pensando em raciocínio lógico, quando a gente pensa lá na prova, a imperatividade não existe em todos, não parece que ela não existe em nenhum? Cuidado, tá? Essa frase só está dizendo, não existe em todos eles, mas pode existir em algum deles. Não existe em todos os atos administrativos. Apenas existe nos que impõem obrigações. Vou colocar um exemplo inverso, vou pôr de vermelho ali para destacar para vocês. Não são imperativos. Então, é o contrário do que está escrito aqui. Né? Não é imperativo, não são imperativos, atos negociais e atos declaratórios, também chamados enunciativos. Então, só para relembrar o que está escrito aí, não tem a característica da imperatividade e não se impõe mesmo contra a vontade do destinatário os atos que dependem de requerimento, chamados então de atos negociais. Licença para dirigir, licença para construir, licença para funcionar, ou ainda inscrição em um concurso, matrícula numa escola pública ou numa universidade federal, e nem os atos que traduzem declarações, que são chamados também de atos enunciativos. Para enunciar, né, lembra dizer, só estão dizendo, relatando algo como os pareceres, as certidões, declarações. E qual é a outra informação importante aqui sobre a imperatividade? Ela é apelidada, também ai não, pelo amor de Deus, 7 erros em 2 palavras, é também chamada, a imperatividade é também chamada de poder extroverso do Estado. O nome é horroroso, poder extroverso, não tem nada a ver com extrovertido, alegre, feliz. Na verdade, a imperatividade é mal-humorada, porque ela impõe contra outra pessoa um comportamento que ela não quer, né? Às vezes não quer. Mas esse nome aí, a palavra extroverso, não vem do português, vem de origem francesa. Aliás, o nosso direito administrativo surgiu primeiro na França. Então, por isso, essa palavra não tem nenhum sentido aqui, a não ser para você sinônimo de impositivo, imperativo, que é um dos atributos do ato administrativo. Ok até aí? Anota, vou beber um pouquinho de água e a gente vai anotar o terceiro atributo, que é
a autoexecutoriedade. Então, vamos lá. Terceira característica ou atributo do ato administrativo, autoexecutoriedade. Isso aqui é um U. Autoexecutoriedade. Um R grudado. O que é essa história de autoexecutoriedade? Quando nós queremos executar a nossa vontade, é necessário que a gente busque o apoio do Estado, na verdade, aqui do Poder Judiciário. Por quê? Se eu encontrar uma pessoa construindo num terreno minha propriedade, alguém está construindo na minha propriedade, sabe o que eu tenho que fazer? Entrar com uma ação judicial de reintegração de posse. Aliás, até bom antes eu entrar com uma ação judicial de interdito proibitório, para proibir aquela pessoa de construir ali. Porque eu não consigo executar minha própria vontade, indo eu mesma lá retirando a pessoa à força. Por quê? Nós não estamos num país que adota a teoria do olho por olho, dente por dente, nem que eu possa fazer justiça com as próprias mãos. Eu tenho que buscar sempre o Poder Judiciário. Mas isso não se aplica para a administração pública. A administração pública pode executar sua própria vontade, tá? Então, significa dizer aqui, autoexecutoriedade, que a administração pública pode executar seus atos, claro, né, são administrativos, independentemente do Poder Judiciário. Esta é a expressão-chave, independentemente do Poder Judiciário, ou pode vir independentemente de ordem judicial, daria na mesma, tá? Independentemente do Poder Judiciário, independentemente de ordem judicial, é exatamente aí sinônimo de autoexecutoriedade. Outra questão que a gente vai anotar sobre a autoexecutoriedade é que ela também não é comum a todos os atos administrativos. Vão ser autoexecutáveis apenas aqueles atos que a lei determinar que sejam e quando for essencial a manutenção do interesse público. Essa característica, então, só existe se previsto em lei. Atenção para a pegadinha, se falar só se expressamente previsto em lei, está falso, porque pode ser expresso ou implícito. Então, só existe se previsto em lei. Vou até pôr previsto, ainda falando, a autoexecutoriedade, então só existe essa característica ou essa autoexecutoriedade se prevista em lei. Pode ser uma previsão expressa ou implícita. E se esta medida for essencial à manutenção do interesse público e até da paz social. O que é a ideia de paz social aqui? O convívio pacífico em sociedade, tá? Se for essencial para a manutenção desse convívio pacífico, dessa manutenção aí do bem comum, do bem-estar de todos, aí então pode haver a autoexecutoriedade. E aí nós temos que o Celso Antônio vai dividir essa característica em duas outras. Antes disso, vamos colocar aqui o que não é autoexecutável para ficar fácil de entender essa informação daqui de cima. Então, exemplo inverso, por isso que está de vermelho.
não é auto-executável. Desapropriação não é auto-executável. O que significa, então? Depende do Poder Judiciário. Eu tenho que ir na Justiça para executar um ato de apropriação do Estado. E a execução de dívida ativa, que também depende necessariamente aí da manifestação do Poder Judiciário. Então, nós temos que não é autoexecutável a desapropriação e a execução de dívida ativa. Teoricamente, os outros exemplos que vão vir em prova para vocês vão ser de atos autoexecutáveis. Mas vejam ali se vai estar mencionando alguma outra pegadinha, tá? Aqui nós marcamos ainda como importante esse só existe quando previsto em lei e se essencial a essa manutenção do interesse público. E agora a última anotação da autoexecutoriedade, divide-se, desisti de escrever certo, divide-se em, aí vamos lá, Celso Antônio, ele fala de exigibilidade, que vai ser chamado para nós aqui de meio indireto de execução da vontade do Estado e executoriedade que é o meio direto, a palavrinha aqui, ó, indireto, direto, de, aí, reticência, coloca igual, execução da vontade do Estado. Explicando essa parte aí do que é, então, meio direto ou meio indireto. Quando a gente fala de carro estacionado em local proibido, a administração não quer que você fique com o carro estacionado no local proibido. Para tirar o seu carro dali, ela não precisa de uma ordem judicial. Então, é autoexecutável essa vontade do Estado. Você pode chegar lá e não encontrar mais seu carro, o carro ter sido rebocado. Então, quer dizer que a administração pública aplicou a teoria da executoriedade. Ela usou um meio direto de demonstrar para você que a vontade do Estado é de que você não continuasse estacionado ali. Mas se você chegar lá e tiver só um papelzinho branco assustador, né, no vidro do carro, significa que a administração te aplicou uma multa. Esta é que é chamada exigibilidade. É um meio indireto que o Estado tem de demonstrar para você que a vontade dele não é a de que você permaneça estacionado naquele local. Bom, vou apagando o lado de cada quadro, enquanto vocês acabam de anotar a autoexecutoriedade, porque a gente ainda vai falar da tipicidade, eu vou dar alguns exemplos de prova quanto a esses atributos. Vamos lá saber a última característica do ato administrativo, que é a chamada tipicidade. A tipicidade é uma característica que a Maria Silvia vai destacar no seu livro, na sua obra de direito administrativo, mas que não necessariamente pelo menos no meu entender, um diferenciador do ato administrativo em relação aos outros atos,
como acontece com as demais características. Quando eu falo autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e imperatividade, só o ato administrativo tem isso. Agora, essa história de típico, de tipicidade, nem sempre. Então, vejam, por exemplo, no direito penal, quando eu digo que o crime tem que ter uma tipificação penal. Vocês estão vendo direito penal para essa prova suas? Não, né? Então, ok. Então, no direito penal não fala que o crime corresponde a um tipo previsto em lei? O que a gente está dizendo? Se eu colocar só assim, matar alguém não necessariamente é um crime. O crime é aquela tipificação homicídio, latrocínio, que é lá o roubo seguido de morte. Então, eu tenho toda uma descrição em lei daquela figura que eu vou chamar de crime ou contravenção. Então, a mesma coisa acontece com o ato administrativo. Segundo a Maria Silvia, cada ato administrativo corresponde a uma figura previamente definida na lei e que ela será apta a produzir os efeitos que esteja para a qual ela foi criada. Então, exemplo, se eu quero fazer o provimento de um cargo efetivo, porque o aposentado recuperou as condições de trabalho, Lei 8.112, eu posso chamar esse provimento de reversão? Posso, porque a lei deu essa descrição para reversão. Mas eu não posso chamar isso de reintegração, nem de recondução, nem de aproveitamento. Então, ela diz que o ato administrativo corresponde a figuras previamente definidas em lei, como aptas a produzir determinados efeitos jurídicos. E aí ela também, então, vai dizer que decreto serve para a manifestação do chefe do executivo, que parecer para enunciar um entendimento de determinada autoridade sobre determinado assunto, que memorando é para comunicação interna, ou seja, ela vai dizer, então, que os atos também possuem tipos. Tipicidade significa dizer que os atos administrativos, até põe entre aspas, porque essa frase é dela, com alguma variação aqui, os atos administrativos devem corresponder a figuras, leia-se, tipos, previamente definidos. Aliás, figuras definidas em lei. Olha bem aqui, o previamente da ideia antes de acabar de escrever, da ideia da anterioridade da lei, né? A administração não pode fazer nada sem previsão legal, sem autorização legal. Então, os atos administrativos devem corresponder a figuras previamente definidas em lei, como aptas, elas são definidas como aptas a produzir determinados efeitos jurídicos. Anote. E vamos lá, então, depois de terminar de copiar isso daí, explicar algumas questões de prova que trazem essa matéria. Então, os atos administrativos devem corresponder a figuras ou tipos previamente definidos em lei, como aptas a produzir determinados efeitos jurídicos. Bom, olha uma questão que a Fundação Carlos Chagas trouxe uma vez. Uma determinada pessoa, ele chamava-se até na história Aristóteles Neto Júnior, não sei. Aristóteles mora numa casa de esquina. E a prefeitura vai afixar uma placa contendo o nome da rua no muro da casa deste Aristóteles. Bem, o ato da administração, então, que determina fixar essa placa lá no muro do Aristóteles, é um ato que tem presunção de legitimidade? Presume-se que realmente ele emana de uma ordem da administração pública? Sim,
Porque todo ato da administração presume-se válido e legítimo desde o início. Então, esta placa, uma vez expedido o ato, poderá ser imediatamente afixada, porque eu posso executar imediatamente essa vontade da administração. Bom, o Aristóteles será obrigado a aceitar a fixação da placa lá no muro da casa dele, mesmo que ele não concorde, mesmo contra a vontade dele? Sim, porque os atos da administração são imperativos. Então, ele terá que aceitar, mesmo que ele não concorde. Mesmo que ele ache que vai lá enfeiar o muro dele. Né? Enfeiar, essa palavra velha, as pessoas antigamente usavam. Não, está enfeiando. Olha aqui. Estão tornando menos bonito. Agora, e quando a prefeitura chegar lá, né, e for furar lá o muro, ela precisa de uma ordem judicial para isso? Um mandado da justiça mandando a fazer a fixação? Não, por quê? Porque os atos da administração gozam de autoexecutoriedade, não dependem de uma ordem judicial. Em regra, né? Vocês viram lá que há exceções. Pois bem, então, nós temos um ato administrativo que tem todas as características, as 3 características. E agora, como é que eu faço para responder uma questão de prova? É o enunciado que vai direcionar para você. Se disser, Aristóteles terá que aceitar a fixação de uma placa contendo o nome da rua no muro de sua casa, né? A prefeitura vai fixar lá a placa. O atributo do ato administrativo pelo qual Aristóteles tem que aceitar a fixação da placa, independentemente de ordem judicial, se chama, você só pode escrever autoexecutoriedade. Ou se disser, o atributo do ato administrativo pelo qual a administração poderá imediatamente executar a vontade do Estado, se chama, se é imediatamente aplicar, não estou preocupada com executar, mas com imediatamente, é a presunção de legitimidade. Ou se vem dizendo, o atributo pelo qual Aristóteles terá que aceitar a fixação da placa, mesmo não concordando, mesmo contra a sua vontade, imperatividade. Então, pode ser uma questão assim, que relata um caso e depois coloca uma daquelas descrições daquele atributo ou característica para você identificar, como também essa questão pode ser colocando a descrição de uma característica e o nome da outra. Por exemplo, imperatividade significa que os atos devam corresponder a figuras previamente definidas em lei. Falso, trocou o nome, também é uma questão de prova. E outra ainda seria alterar as informações sobre cada uma das características. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, vem cá. Colocasse assim, nos termos, né, da doutrina do direito administrativo, a autoexecutariedade divide-se em legitimidade e verdade. Errou? Isso está lá na divisão da presunção de legitimidade. Ou se eu dissesse, a autoexecutoriedade só existe quando expressamente prevista em lei. Falso, não é expressamente, só pode ser implicitamente. Ou a autoexecutoriedade existe nos atos administrativos, independentemente de previsão legal, frase falsa. Ou a frase se tornará falsa, porque criaram ali uma inverdade sobre aquele conceito daquele atributo, ou porque trocaram o nome do atributo com o seu conceito, ou porque então você vai encontrar as questões de prova, como eu disse, que relatam um caso concreto e pedem para você identificar que atributo é aquele, ok? Com essas considerações, a gente encerra a parte da matéria chamada atributos ou características do ato administrativo. Fica faltando a gente falar um pouquinho sobre as chamadas espécies, que misturam aí um pouquinho com a matéria de poderes, vou falar sobre eles, e a classificação do ato administrativo, que eu quero fazer algumas anotações com vocês, que são perigosas para a prova. Fora isso, o conteúdo já está visto. E aí, então, agora é só mesmo vocês fazerem aqueles últimos ajustes, dar uma última olhada no conteúdo de caderno. Eu, se estivesse me preparando para a prova, na última semana, não ficaria fazendo muito exercício, não. Eu ia só para as minhas anotações de caderno e ficaria fazendo, então, uma revisão desses pontos principais, tá? Bem, mas cada um tem sua técnica e sabe como funciona para si mesmo.
Próximo encontro nosso, então, terminamos a matéria para essa preparação dentro do direito administrativo. Qualquer dúvida, professora Elisa se encontra no elisatft, de tatu, f de faca, @gmail.com e no acadêmico, @interasat. E já agradecendo a participação